Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula, uma aula importantíssima que eu vou explicar para você sobre Bolsa de Valores, mais especificamente ações, como faz para calcular os lucros, para apurar corretamente e registrar lá no programa do IRPF. Primeiramente tem algo que é importante, você precisa saber a diferença entre operações comuns e operações de day trade. Vamos entender então na prática. Operações comuns são aquelas operações de compra e venda de um mesmo ativo que ocorre em dias diferentes. Exemplo, você comprou Petrobras hoje e amanhã você resolveu vender a Petrobras. Lembre-se que para ter uma operação precisa ter a compra e depois a venda, para você fechar, sair dessa posição. Comprei, o que eu devo fazer? Vender. Aí sim eu zero essa posição, essa operação e saio. Ok? Então, operações comuns, compra e venda de ações, ativos, seja o mesmo ativo, em dias diferentes. Comprei hoje, vendi amanhã, vendi depois da manhã, vendi daqui a um ano, enfim, são operações consideradas normais. E aí você tem ações, mercado futuro, mercado a termo e mercado de opções. E isso é válido para esses mercados. A alíquota de operações normais é de 15% sobre o lucro. Lembre-se uma coisa, preste bastante atenção. Há uma pequena questão a ser levada em conta. A isenção de imposto de renda para vendas feitas de até R$20 mil no mercado de ações. Isso é só para o mercado de ações. Se você comprou ações, várias, no mês, comprei e vendi operações normais, aquelas que não são fechadas no mesmo dia, compra hoje, vende amanhã, depois da manhã, há essa isenção. Se você teve venda, isso é para venda, de R$20 mil até R$20 mil e teve lucro, você não precisa pagar IR em cima desse lucro, mas ao mesmo tempo você tem que declarar, independente. Declaração vai ter que declarar só por ter feito operações no mercado financeiro, de bolsa de valores, já tem que declarar, já está sujeito. Agora, se vendeu abaixo, no limite de R$20 mil, teve lucro, não paga imposto. Prejuízo, paga imposto? Não. Se teve prejuízo, não paga imposto. Mas é importante você registrar tudo numa planilha, tudo bem registrado, porque as operações que deram prejuízo, você pode compensar esses valores. Tá? Se você teve R$1.000 de prejuízo esse mês, e no próximo mês você teve um lucro de R$2 mil, esse mês R$1.000 de prejuízo você não paga imposto, ok. Mas no próximo mês você ganhou R$2 mil de lucro. Esse lucro você vai abater a perda anterior, do mês anterior, do R$1.000, então é R$2 mil com o lucro que você teve, deduz os R$1.000 de prejuízo e vai pagar imposto em cima dos 1.000, certo? Mas se você não declarar esses valores que você teve de prejuízo, a Receita Federal não sabe que você teve prejuízo. Então você não conseguirá fazer essa compensação de perdas para possivelmente, futuramente, você pagar menos imposto, reduzir a base de cálculo pelo fato do prejuízo a ser compensado, ok? Vamos entender operações de day trade. Day trade é aquela operação de compra e venda do mesmo ativo no mesmo dia. Comprei Petrobras, hoje, pregão abriu às 9 horas. Você começou a operar e aí o pregão vai até, o horário de negociação vai até as 17 horas. Antes das 17 horas, você comprou Petrobras de manhã e vendeu Petrobras à tarde, no mesmo dia. Ou comprou agora e vendeu daqui a 5 minutos. Isso é considerado operações compra e venda no mesmo dia. Day trade, compra e venda de o mesmo ativo no mesmo dia. Comprei Petrobras sem Petrobras e vendi no mesmo dia sem Petrobras. Fechei minha posição, compra e venda no mesmo dia. Independentemente, você deve pagar imposto se tiver lucro. Teve lucro nessa operação? Ok. E agora, foi operação swing trade ou operações normais, são feitas em dias diferentes, ou foi no mesmo dia? No mesmo dia. Então, tive lucro, devo pagar imposto. O imposto deve ser recolhido até o último dia útil do mês seguinte. Se eu tive lucro em janeiro, devo pagar imposto até o último dia útil de fevereiro. Não conta sábado, domingo nem feriado. É simples assim. Para operações day trade, a alíquota é de 20% em cima do lucro. Teve lucro, independente, não tem isenção, você deve recolher para a Receita Federal 20% em cima do lucro. Deve emitir uma DARF, você mesmo, lembre-se, você é o único responsável por calcular todos os lucros e recolher, se tiver imposto a pagar, recolher para a Receita Federal. A Receita Federal ela só aceita valores acima de R$10. Se você calculou lá, deu R$8 de valores a pagar, tá, de imposto, você não paga, vai acumular tudo, acumula todas as operações, valores que tem a pagar e paga numa DARF posterior. Para fundos imobiliários, os chamados FII, você paga também imposto, recolhe e a alíquota é de 20% em cima do valor da cota. Lembre-se do valor da cota. Os fundos imobiliários, eles distribuem resultados, lucros, tá, que chamam de dividendos, através dos fundos, mensalmente. Esse lucro não paga imposto, é isento, não precisa recolher nada. Agora, se você comprou a cota
e você vendeu a cota e teve lucro, independentemente se foi day trade ou dias diferentes, deve pagar em cima do lucro, se tiver lucro, 20%. Prejuízos, independente do que for, não paga imposto, não precisa pagar imposto, é isento. Vamos entender como que é a base de cálculo do imposto de renda em operações normais de ações. A base de cálculo para apuração de imposto leva em consideração os ganhos líquidos obtidos no mês. O que são os ganhos líquidos? Como funciona? Ganho líquido nada mais é que a diferença positiva entre o valor da alienação, venda do ativo, da ação, e o seu custo de aquisição, calculado pela média ponderada dos custos unitários. Grave essa frase, calculado pela média ponderada dos custos unitários. Caso ocorra lucros, o imposto deverá ser pago, como dito, até o último dia útil do mês seguinte ao da operação. Operei esse mês, tive lucro, não foi isento, passei da isenção dos 20 mil reais lá de venda, devo pagar até o último dia útil do mês seguinte, geral na DARF, código 6015. Então, para calcular, você pega a diferença entre o valor de alienação, o valor de venda, vendi a 10 reais, e pega o custo médio. Meu custo médio foi de 9, 10 reais menos 9, R$1. Quantas ações eu vendi? 500 ações. 1 vezes 500, 500 reais de lucro. Certo? Isso já descontando todos os custos. Deve sempre levar em consideração os custos. Fazer o preço médio, coisa para você como funciona. Vamos aqui para um exemplo simples para você entender. Cálculo de imposto de renda em operações isentas, normais, aquelas que são feitas em dia diferente, no qual você não ultrapassa os 20 mil reais de venda. Não é lucro, é venda. Presta atenção. Então vamos lá. Ações devem ser apuradas com base no custo médio. Como funciona o custo médio? Compra de Grendene, GRND3, 200 quantidade ao preço de R$ 7,72. Tive os custos de 48 centavos. Olha só que custo pequeno. A Clear Corretora, hoje, ela não cobra taxa de corretagem. É zero. Você só vai pagar taxas, só são cobradas taxas da própria BMF Bovespa. São a taxa de liquidação, taxa de negociação. São valores pequenos, ok? 48 centavos. Foi o valor que eu gastei para comprar 200 ações da Grendene. Com esse código, o valor de 7,72, eu devo embutir esses custos no preço unitário das ações, para que eu consiga lá na frente apurar os meus lucros. Então o preço médio é igual a 200 vezes 7,72 mais 0,48 dividido por 200. Logo tenho que preço médio, ou custo médio, 7,72,24. Vou mostrar aqui para você, ó, essa tabelinha aqui. Resume muito bem como funciona. Operações então ficaria a seguinte: data da compra 5/11/2018, código do ativo, quantidade, preço unitário, sem considerar os custos, aí depois a gente considera o custo. Então como é que fica? Preço vezes quantidade mais custos, dividido pelo total da quantidade. Essa é a famosa média ponderada. Logo, eu entendo que 7,7224 é o valor que custou as ações para mim, porque as ações não custou só 7,72, teve também um 48 centavos de custo, certo? Acima disso é lucro, abaixo disso prejuízo. Quando a gente for calcular venda de ações e o valor que a gente teve de lucro com a valorização, a gente precisa saber o valor médio, o custo médio da operação. Nessa planilha, eu vou mostrar para você na prática como funciona o custo médio das ações que você precisa conhecer para fazer a apuração, seja de lucro ou seja ter como base para você declarar o seu imposto de renda. Vamos lá, aqui tem 2 dias, compra no mesmo ano, 5/11, depois 2/12. Comprei Grendene, 200 ações, 772, teve o custo. Depois, em 2/12, no próximo mês, comprei mais 100 ações da Grendene, a R$ 8,00, e tive um custo de 0,30 ou 30 centavos. Um menos o outro, mais a soma aqui dos custos, 800,30. Aqui depois, um vezes o outro, mais o custo, 1.544,48. Somo os dois, certo? Soma e divide pelo total aqui da soma da quantidade. Eu tinha 200 ações, agora tenho mais 100, totalizo 300 ações. Soma do custo total, dividido pela quantidade, é igual aqui, ó, ao valor do preço médio. O preço médio agora não é 7,72, eu comprei mais a R$ 8,00, fiz a média ponderada, 7,8159, esse é o valor do custo. Como que eu faço para apurar? Vamos supor que eu tenha vendido as 300 ações, certo? E vendi a 8,20. O que acontece? Como é que fica o cálculo? 8,20 menos preço final, venda, menos meu custo unitário, tenho lucro por ação. Quantas ações eu tenho? Quantas que eu vendi? 300. Vezes as 300 ações. Vai dar 115,22.
Aqui eu tenho que tirar o custo da corretagem de venda. Quanto que foi o custo? Eu vou, baixo a nota fiscal, olho na corretagem. Vamos supor que a corretagem não é nada, é zero, mas tem os custos da bolsa. Então os custos da bolsa é 58 centavos, exemplo. Logo meu lucro líquido é 114,64. Mas lembre-se, há isenção de imposto de renda para operações normais. Eu comprei aqui dia 5, depois dia 2 e vendi aqui um dia específico e tive lucro. Mas não ultrapassei 20 mil reais. Tem que pensar o seguinte, todas as compras, todas as vendas no mesmo mês que você fez ultrapassou o valor de venda, tá? O valor de venda é o preço que você vendeu, certo? Vezes a quantidade. Vamos supor que você vendeu aqui, ó, 11 reais, a mil quantidade, 11 mil reais, certo? Então não ultrapassou, somando tudo, não ultrapassou. Se ultrapassar, você perde a isenção. Teve lucro, ultrapassou, vai ter que pagar imposto. Simples assim. Aqui nesse caso não paga imposto, esse lucro você pode guardar no bolso, só é necessário ter que declarar lá no programa do imposto de renda. Aqui eu tenho outro exemplo, Cielo. Comprei dia 1 do 8, depois dia 17 do 12, olha, mesmo ano, mas não o mesmo dia. São operações aqui normais, ok? Cielo, depois comprei no mercado fracionário mais 10. 100, depois mais 10, comprei a 14,69, tive 1,35 de custo total, um vezes o outro mais o custo, esse valor. Depois 10 ações a 9,38 no mercado fracionário, custo de 0,05 ou 5 centavos. Tá aqui o cálculo. Eu vou deixar essa planilha aqui para você, tá? Para você ver como funciona, e se precisar fazer o cálculo do custo médio, ela já calcula certinho para você automaticamente. Soma aqui, ó. Somei e divido pela total da quantidade. Tá aqui, ó. Custo médio 14,22. Acima disso, lucro. Abaixo disso, prejuízo, ok? Se você vender, claro, se ficar parado, vai ficar lá oscilando até a hora que você resolver vender.